Bem-vindos a mais um treino deste nosso ginásio de fitness emocional. Nós hoje temos como tema deste treino, a comunicação eficiente, os segredos de uma comunicação eficiente. Na verdade, este é um dos temas dos quais eu mais falo, de como ter uma comunicação eficiente. E eu digo, não é, o tema da comunicação autêntica é, é imprescindível para que possa haver eficiência no processo de comunicação. Mas hoje estamos aqui focados nos segredos. Eu podia falar daquelas coisas mais óbvias, mas essas talvez não fossem segredo, que é a capacidade de escuta, ou o facto de dominarmos, não é, a língua e termos algum espectro de vocabulário que nos permita comunicar com o outro. Mas eu hoje gostava de focar numa coisa e depois daí abrir. Para mim, o grande segredo é apenas um, que é termos consciência das nossas reais intenções. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que perceber quando nós estamos numa interação, mais pode ser numa interação com o outro, mas também podemos aplicar isto ao nosso diálogo interior. Quando eu estou a comunicar com o outro, estou a pôr em comum, é verdade, eu estou ali a apresentar-me ao outro e a dizer algo. E importa saber o que é que está por trás daquilo que eu estou a fazer. E isso sim, eu digo que é a verdadeira intenção, ou as nossas motivações. As nossas motivações, mas as mais recônditas e às vezes as inconscientes. Porque quando eu estou a falar com alguém, quando eu digo alguma coisa, eu posso ter apenas um objetivo. Eu posso dizer, ok, olha, passas-me isso, por favor, certo? E aquela pessoa passa-me o sal, por exemplo. Passas-me o sal, por favor? Muito bem, está passado. Mas se eu disser assim, passas-me o sal, por favor, já posso estar a dizer, a comida está insossa, não está boa, não é? Ou estar a mostrar a minha frustração por ter ido ao restaurante, por chegar a casa, o que for, pela aquela refeição que estou a comer. E isto são coisas bem diferentes. O facto de eu dizer apenas, não é? Comunicando aquilo que a frase ou a narrativa está a querer dizer, e outra coisa é a minha intenção, que passa nas entrelinhas. Na verdade, aqui passa com o tom. Então, para mim, o grande segredo da comunicação eficiente é, antes de termos consciência ou de percebermos quais são as intenções do outro, temos que ter consciência das nossas reais intenções. Temos que saber por que motivo estamos a comunicar o que estamos a comunicar. Porque o que é que não acontece se nós não tivermos o que é que acontece se nós não tivermos essa consciência? Nós estamos a falar baseados no pressuposto de que estamos a fazer-nos entender, certo? De que é fácil perceber aquilo que nós estamos a dizer e muitas vezes podemos estar a atacar, podemos estar a verbalizar a nossa frustração de uma forma mais encoberta, acreditando que só estamos a dizer aquilo. Quase como se fôssemos agressivos passivos, uma agressividade passiva. Não, eu só disse isto. Eu só te pedi o sal, ou eu só te disse isto. Ou então, ainda mais inconsciente, pode ser quando eu ligo a alguém, vamos imaginar isto, para perguntar como é que essa pessoa está, e lhe ligo 2 ou 3, 4 vezes para saber como é que ela está e se está bem. Pode não ser esse o real motivo, pode não ser essa a minha intenção. Eu depois digo: caramba, não te preocupas, eu preocupo-me contigo e tu ainda me atendes assim. Não, eu posso é ter um medo, uma fobia, dificuldade em estar só, ou uma necessidade de controle imensa, e por isso é que eu ligo a essa pessoa. Portanto, primeiro, é óbvio que nós vamos bater sempre nos 3 Cs, não é? Mas o autoconhecimento dá-nos autoconsciência. E quanto mais sabemos sobre nós, mais sabemos dos reais motivos que nos impelem a fazer as coisas, nomeadamente a falar com os outros ou a comunicar. Porque depois sim conseguimos ter autocontrole e ter controle sobre o nosso comportamento, sobre a nossa língua, sobre os nossos gestos, sobre tudo aquilo que nós fazemos. Porque é importante nós não esquecermos que quando falamos de comunicação eficiente, estamos a falar de comunicação verbal e comunicação não verbal.
E embora digam que as palavras representam muito pouco neste processo, eu acredito que representam um bocadinho mais do que aquilo que se diz, porque na palavra está contida também a entoação e também o tom. É importante nós não esquecermos que o corpo fala. O corpo, os olhos, o rosto, não é? Os lábios, as mãos. Nós todos falamos, não é? Nós todos falamos. Todo o nosso corpo fala. Portanto, esta coerência de comunicação é que mostra também a eficiência que nós temos e o domínio que nós temos no processo. E aqui também é importante salientar outra coisa, que quando nós não somos coerentes, o corpo pode estar a dizer uma coisa e as palavras podem estar a dizer outra. E não só o corpo, as palavras podem estar a dizer uma coisa e os olhos podem estar a dizer outra. Portanto, importa, primeiro para mim, e grande segredo, importa conhecermos as nossas reais intenções quando comunicamos. E depois disto, quando nós já conseguimos perceber no momento, seria o ideal, o que queremos dizer, por que razão o estamos a dizer, não é? E o que é que pretendemos obter com isso? Quando nós conseguimos perceber isto tudo sobre nós, é óbvio que nós, nessa altura, já somos mestres a entender os outros. E muitos dos processos de descomunicação, não é, que nós assistimos, não é porque a pessoa não consegue ler os outros, é porque a pessoa não se consegue ler a si própria. Não é porque lhe falta informação sobre o outro, é porque lhe falta informação sobre si própria. É porque desconhece aquilo que a motiva. E, obviamente, se desconhece aquilo que a motiva, terá mais dificuldade em perceber quais são as reais intenções do outro. Então, importa aqui dizer algo, que quando eu não conheço as minhas reais intenções, é muito mais fácil eu ser ludibriada. Ludibriada porquê? Ludibrio-me, não é? Ludibriada, digo eu, pelos outros, porque se eu não conheço as minhas, quando eu olho para os outros, não é? Eu também não vou conhecer. Se eu tento embotar, enclausurar, fechar, não ver as minhas, não, eu estou-lhe a ligar porque quero apenas saber como é que está, não porque quero controlar. Não, eu estou a dizer isto, não é para ofender, é porque é uma verdade. Vamos lá ver, não é? Eu estou a fazer esta pergunta não porque eu seja curiosa, mas porque é uma questão, é um facto que eu preciso. Será? Será? Então, quando nós começamos a conhecer-nos e a percebermos que por trás daquilo há outra coisa, que é o verdadeiro motivo, que é a verdadeira intenção, nós começamos a perceber, primeiro, que somos humanos, não é? E que nós próprios nos enganamos, não é? Nos enganamos, nos auto-enganamos. E por isso é mais fácil sermos enganados pelos outros. Então, este para mim é o grande, grande segredo da comunicação eficiente, termos consciência daquilo que nos motiva a comunicar, termos consciência das nossas reais intenções, daquilo que dizemos, do motivo pelo qual dizemos e dos resultados que pretendemos obter. Mas depois isto destrinçado, acaba podemos dividir isto, eu dividi em 6 categorias. Para chegarmos lá, então o que é preciso fazer? Para termos esta consciência das nossas intenções e daquilo que nos move, o que é preciso fazer? A primeira coisa, para mim, é presença. Uma presença plena. Isto quer dizer o quê? Quando eu estou com o outro, eu vou já dar um exemplo quando estou sozinha, mas quando eu estou com o outro, estar lá. Estar lá. Dar atenção ao outro, ao que ele está a fazer e com foco, o pensamento apenas no presente, no que está a acontecer, mas em simultâneo dar atenção também a nós próprios, àquilo que o nosso corpo está a sentir, aquilo que nós estamos a pensar, aquele diálogo interno. Por que razão, não é? E darmos atenção a isso tudo. Quando estamos sozinhos e estamos a falar de uma comunicação intrapessoal, ou seja, da comunicação que nós temos para connosco, vai dar ao mesmo. Portanto, nós temos que estar com esta presença plena no momento. E sempre que vem um pensamento que nos leva para o passado ou para o futuro, certo? Que nos frustra, que nos torna ansiosos, nós podemos pensar:
Mas por que razão isto agora? E tentar focar no presente. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porquê é que eu estou a sentir isto? Porquê é que eu fui assolada por este pensamento ou por esta emoção agora? E o corpo aqui tem sempre real soberania. O corpo dá sempre a melhor informação. Portanto, a primeira coisa é presença. Um estado de presença plena, estar ali no presente. Aliás, presença implica estar no presente. Não é possível estar presente no passado ou presente no futuro. A segunda é, estamos a ver aquilo que é necessário para chegar a ao grande segredo da comunicação eficiente. Portanto, o segundo passo será a ausência daquilo que eu digo que são os três inimigos da comunicação, mas sobretudo do entendimento. São as três coisas que mais descomunicação provocam, num diálogo principalmente. Obviamente o diálogo interno também está. As comparações e os julgamentos ou juízos de valor. Nós, quando estamos a falar com alguém, e a comunicação autêntica é simplesmente estarmos e comunicarmos aquilo que está a acontecer e o que estamos a sentir, nós, quando criticamos, estamos a fazer logo uma alusão à identidade da pessoa. Porque quando nós dizemos fazes tudo mal, nós não estamos a dizer que ela está a fazer mal aquilo, nós estamos a dizer que ela é uma pessoa que faz tudo mal. Portanto, as críticas normalmente são críticas que afetam a identidade do outro. E isso não é algo que promova o entendimento na comunicação. E uma comunicação eficiente tem que promover o entendimento. Não pode ser descomunicação, nem promover o desentendimento. Portanto, as críticas têm que ser banidas, porque nós não temos que estar a criticar a identidade do outro. A segunda são as comparações. E as comparações porquê? Se nós temos uma pessoa à nossa frente, por que razão compará-la com outra pessoa? E a comparação tem um único objetivo, é retirar-lhe valor. Não é? Quando nós comparamos uma pessoa para gerar descomunicação, retiramos-lhe valor. Mesmo que nós comparemos para tentar acrescentar valor, não faz tanto sentido. Olha, tu fizeste melhor que a maioria. Sim, é bom, mas o ideal seria dizer: fizeste isto de forma extraordinária, estiveste mesmo muito bem. Porque dizer que fez melhor que a Maria, estamos a dizer o quê? Que foi melhor que a Maria. Mas isto não faz sentido. Então, encontrarmos formas de elogiar, em vez de criticar e de comparar, encontrarmos formas de elogiar e dizer de forma autêntica: foste muito boa, fizeste isto particularmente bem, parabéns. E depois temos os julgamentos ou os juízos de valor. Também são grandes boicotadores do entendimento e da comunicação eficiente. Isto porquê? Temos que retirar isto, porque sempre que o fazemos, nós estamos a criar uma estrutura que não é sólida em termos relacionais. Ou seja, eu estou a dizer o seguinte: quando tu fazes isso porque não gostas de mim. Isto é um julgamento. Estamos a dizer à pessoa que se faz aquilo é porque não gosta de nós. E reparem, há pais que dizem isso às crianças: tu fazes isso é porque não gostas do pai. Não, a criança só está a fazer aquilo. Então, este julgamento, não é? Não faz sentido, porque estamos a pôr o quê? Culpa. Normalmente estamos a pôr culpa no outro. E isto são tudo boicotadores. Vemos aqui estes três boicotadores: críticas, as comparações e julgamentos ou juízos de valor. Depois, outra coisa muito, muito, muito importante é ouvir o que é dito. Mas quando eu digo ouvir o que é dito, é ouvir tudo o que é dito, inclusive o que nós dizemos. E também acrescento, e o que nos dizemos. Quando estamos a conversar com alguém, nós ouvimos o que a pessoa diz, podemos ouvir o que nós nos estamos a dizer, mas também estamos sempre a ouvir o que a nossa cabeça diz. E às vezes, quando estamos a ouvir o que a nossa cabeça diz, dizemos coisas que nem sequer temos consciência. Isso já me aconteceu imensas vezes, quando há aqui tipo um fogo cruzado na linguagem, a linguagem interna e a linguagem externa. Eu quero dizer sim e digo não, eu quero dizer isto e engano-me e digo outra coisa. Portanto, dar muita, muita atenção
ao que dizemos e, sobretudo, ao que nos dizemos, para te garantir que aquilo que nos sai pela boca é o mais autêntico e, por ser tão autêntico, às vezes é aquilo que nós pensamos. Então, ouvir os nossos pensamentos é muito, muito importante. Depois, dominar e conhecer a comunicação não verbal. Precisamos de saber quando é que nós nos sentimos desconfortáveis, por que razão nos sentimos desconfortáveis, perceber como é que o nosso corpo sente as emoções. É importante. É importante percebermos que quando sentimos raiva ficamos assim, quando sentimos angústia ficamos assado. Quando alguém nos diz isto, por que razão, penso eu? Então, dar atenção à nossa comunicação não verbal, porque nós fechamos, nós abrimos os olhos, nós sorrimos, nós mexemos com as mãos. Portanto, perceber como é que o nosso corpo se movimenta no espaço e o que é que aquilo eventualmente está a querer dizer. Para isso é fundamental ouvir o corpo, não é? Porque o corpo, a comunicação não verbal é quase a expressão daquilo que está dentro no nosso corpo. E nós já sabemos que aquilo que nós não dizemos em palavras, e precisamos, o corpo grita depois. Portanto, vamos ouvir o nosso corpo através também da nossa comunicação não verbal. Que depois, quinto conselho, que é pensar antes de falar. É importante porque quando nós conseguimos ter um hiato, ou seja, tempo entre o pensar e o falar, nós estamos aqui a criar espaço para darmos atenção às nossas próprias intenções. Ok, eu quero dizer isto já, mas por que razão quero ser eu a primeira a falar? Porque tenho medo de falar depois? Porque me quero mostrar? Porque estou insegura e quero mostrar às pessoas que sei? Porque estou ansiosa e quero já despachar isto, sem pensar nas consequências? Quando nós paramos, antes de falar, nós temos consciência daquilo que nos está a motivar a agir e motivar a falar. Portanto, se nós pudermos criar este momento, ajuda-nos bastante, sobretudo a autoindagar-nos, a perguntarmos por que motivo estamos nós a fazer aquilo. E agora, por último, dou o sexto conselho para nós chegarmos àquele ponto de termos consciência das nossas reais intenções, é importante também percebermos que a flexibilidade é imperativa na comunicação. Isto é preciso sermos flexíveis e irmos-nos adaptando às circunstâncias, aos contextos, às outras pessoas e, inclusive, é preciso irmos-nos adaptando aos nossos estados emocionais. Isto quer dizer o quê? Que se eu comunico sempre da mesma forma, eu não estou a ter em consideração as diferenças, aquilo que acontece no mundo todos os dias. É importante e é imperativo, não é, que eu me vá adaptando aos outros e inclusive a mim, aos contextos, às circunstâncias. Portanto, eu tenho que ter esta flexibilidade existencial para poder ser uma comunicadora eficiente e perceber que, quando me adapto, estou-me a dar espaço a mim própria. Ora, o que eu quero salientar, ou seja, destes 6 pontos que acabei de dizer, é que quando nós começamos a dominar o nosso mundo interno, não é? E isto são sempre conselhos que, na verdade, começa-se por dentro. E se eu comunicar bem comigo, eu sou uma excelente comunicadora fora, com o outro, com o mundo. E aquilo que eu digo, que é mesmo esta missão que eu tenho, que é ajudar as pessoas a comunicar melhor com elas próprias. E aí sim, comunicarem melhor com os outros e comunicarem-se melhor ao mundo. Isto é importante porque, na verdade, o que nós queremos é isto: aprendermos também a comunicar melhor com os outros e a comunicarmos melhor ao mundo. O Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. A ideia é sermos seres despertos, capazes de dar atenção ao nosso mundo interior, porque é este mundo interior que cria o nosso mundo exterior. É este mundo interior que nos torna mais ou menos competentes, mais ou menos eficientes na arte de saber comunicar. E agora, como exercício, voltamos ao início.
Voltamos ao início. Eu queria que pegassem numa situação em que, de alguma forma, tenha havido um desentendimento ou vocês considerassem que não se fizeram entender da melhor forma. Isto é importante, porque esta autorresponsabilização é outro dos segredos da comunicação e pode ficar aqui como um sétimo. O outro não tem que nos entender, nós temos que nos fazer entender. Esta é a responsabilidade que nós assumimos como bons comunicadores, fazermos-nos entender. Então vamos voltar aqui ao início e vamos perceber numa situação em que não nos tenhamos feito entender da melhor forma, não é? Ou que tenha havido descomunicação ou algum desentendimento, peguemos nessa situação e vamos auto-indagar-nos. Vamos lá, vamos perceber qual era o nosso estado emocional, como é que nós estávamos e vamos fazer três perguntas. Três perguntas. A primeira é o que é que nós queríamos dizer? Certo? O que é que queríamos dizer? E até podemos escrever. O que eu queria dizer era isto, isto, isto. A segunda era, mas por que motivo quero eu ou queria eu dizer aquilo? E vamos continuar a pensar e perceber por que motivos queremos nós dizer aquilo. E a terceira, vamos perguntar o que é que pretendíamos obter. Que resultado pretendemos obter? E uma coisa que acontece com este exercício é que nós percebemos que a resposta à primeira pergunta normalmente não bate com a terceira. Isto quer dizer o quê? Eu queria que me ouvissem e queria poder partilhar a minha história e queria isto. Obviamente, se eu falo cheia de raiva e vou ali muito assertiva, até muito incisiva, posso não criar disponibilidade no outro ou acolhimento no outro para me ouvir. Então percebo que aquilo que eu queria dizer, não é? O motivo pelo qual eu queria, porque eu queria que ele me ouvisse. E por que motivo, não é? O que é que eu pretendo? Nós percebemos que na resposta a estas três perguntas, normalmente encontramos incoerências internas. E depois conseguimos desmontar isto e perceber quais eram as nossas reais intenções e o motivo pelo qual não conseguimos comunicar de forma eficiente. Porque não tínhamos consciência delas e falamos alegando uma coisa e tendo aqui estas intenções de forma subreptícia por trás. Façam o exercício e verão que é extremamente útil. O nosso treino acaba por aqui. Voltamos em breve para mais um. Fiquem bem e até breve.